Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Boa tarde para você, segunda-feira, dia 15 de julho, o Tempo e Dinheiro está começando mais uma edição, portanto, seja muito bem-vindo a partir de agora. Todas as informações que você, produtor e produtora rural, precisam para ficar muito bem informados sobre o nosso Brasil. Começo dando a manchete da Climatempo sobre o clima. Olha só, chuva nos extremos do país e ar seco no interior do Brasil, em especial chuva sobre o litoral norte, pessoal, do Rio Grande do Sul, e no litoral sul e leste de Santa Catarina. Ainda nessa matéria da Climatempo, a gente tem um mapa que mostra alguns riscos de temporais. Eles estão de moderados a fortes, com raios e rajadas de vento de 50 a 70 km por hora em Porto Alegre, Serra e Vales Gaúchos, Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Também no leste, litoral do Paraná e em Curitiba tem risco de rajadas de vento. Alerta de temporal também lá para o norte do país. Olha só, a gente consegue ver bem no mapa isso também, com rajadas de vento de 70 a 90 km por hora em Roraima e na capital Boa Vista. Vou agora com João Batista, direto do Mato Dentro. Boa tarde para você, João. Boa semana. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Começamos uma segunda-feira quentíssima, não só na temperatura, mas no clima político, na economia, efeito Trump, efeito do relatório do USDA de sexta-feira, lembra? Pois é, já esqueceram, pois é. O relatório mostrou que os americanos vão plantar um pouco menos de milho e mais de soja, e aí deu aquele revertério. Com o efeito Trump, que está todo mundo sabendo o que aconteceu, o atentado contra ele, também tem o efeito dólar. Bom, enfim, a soja, vou mostrar já já, está no menor preço dos últimos 4 anos, não adianta dizer eu avisei, é o fato agora, né? E tem gente estarrecida achando que não é verdade, pois é, mas é verdade, mas também tem o câmbio subindo hoje, conforme as previsões, depois do atentado ao futuro presidente dos Estados Unidos, é óbvio, né? Mas vamos lá, como é que está o câmbio, Gleidson, em tempo real? 5,44, alta de 0,37%. A CNN tem uma manchete que explica bem esse efeito aí do dólar. Dólar abre a semana em ligeira alta, enquanto mercados analisam consequências do ataque a Trump. Olha, a gente tem uma análise do Vlamir Brandalize, que ele vai falar já já, que enquanto Chicago desaba, nós temos uma possibilidade da China voltar às compras com intensidade aqui no Brasil, por causa também temendo da provável eleição de Donald Trump, que vai botar de volta a guerra tarifária contra a China. Então eles vão se prevenir, segundo o Vlamir, e comprar muita soja no Brasil. Então atenção, preste atenção em reais, aos preços nos portos, porque nós temos uma chance de cavalinho por aí. Já já o Vlamir explica. Vamos ao preço da soja, então. O preço da soja, perdendo 20 lá em Chicago. O primeiro vencimento perdeu os 11, já pela abertura ontem à noite, às 9 horas, eles reabriram, já perdeu os 11, agora está em 10,84,50, todos os vencimentos abaixo de 11. O Vlamir disse que vamos trabalhar nesse range aí dos 10,5. 10,5. Talvez o dólar ajude, como hoje. Preste atenção no cavalinho, hein? Bom, o café, como é que está com o café? Café em Nova York, hoje perdendo também, 2,88% de recuo, perde 7,17 centes, com a libra peso do Arábica lá em Nova York, 241,60, 55, 60, está com volatilidade, vocês estão vendo. E o nosso destaque, claro, vamos falar muito de Trump,
Vamos falar da sorte do cara. Dizem que é milagre, que é Deus, mas enfim, é sorte, né? Porque o atirador, todo mundo viu, né? Nós vamos repetir, estava de frente, né? Ele estava com a fronte de frente ao tiro. Se ele estivesse olhando para o público naquela hora, vinha na testa. Aí ele virou o rosto. Aí o cara tirou. Aí ele virou de novo, pegou na orelha. Poxa vida! Enquanto isso, lamentavelmente, das pessoas que estavam assistindo ao comício do Trump morreu, mas outros foram feridos. Uma coisa muito séria. Veja aí, vamos ver aí, nós vamos falar desse momento da sorte. Aliás, nós vamos mostrar a sorte lá atrás. Vamos falar dessa foto aí. É icônica essa foto, vai ficar para sempre. É um movimento histórico que nós estamos vendo. Essa foto já viralizou em todo o planeta, né? Um momento que é a foto de eleição do Trump, né? A resiliência, força, bandeira, sangue, né? E para jornalista como nós, né? A Karina adora isso também. Você tem que estar ligado, cara. E o fotógrafo estava ligado. Veja o vídeo aí dessa foto. Solta. Karina, você é jornalista experiente. É um momento, né? É aquele momento, o momento do Trump, o momento histórico, o momento do fotógrafo. E a gente está com o aparelho aqui na mão, você fica olhando o aparelho para ajustar ou você fica olhando a cena? Hein, Karina? Olha que momento, hein? Tem que ser muito profissional, né, João Batista? É um momento único e essa foto vai permear todo o período eleitoral, a gente sabe disso. É a foto desse período, a gente sabe que todo mundo vai estar de olho nela por muito tempo e a gente vai repercutir, claro, essas e muitas outras informações durante esse programa de hoje, dessa segunda-feira. João Batista, já te chamo, mas quero mostrar para vocês a movimentação que estava. O fim de semana foi movimentado lá no Mato Dentro também, teve colheita de cana-de-açúcar e olha, o João Batista estava de olho e registrou tudo pra gente. Dá só uma olhada. Muito representativa essa imagem, né, João Batista, aqui no estado de São Paulo, no interior, nessa época de colheita da cana. Teve muita poeira lá na casa do João? Teve, mas teve muita flor também, olha aí. E essas flores da Vera, essa mais precisamente, se eu não estou enganada, uma primavera branca, lindíssima lá no Mato Dentro, estampando aqui a nossa edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. E também uma rosa ali ao fundo, né? Primavera branca e rosa. Muito obrigada pelos registros do João e da Vera Olive. E com essas imagens lindas, a gente começa mais uma edição, também estampando a bandeira que representa o Tempo e Dinheiro e todos os produtores rurais que nos acompanham diariamente aqui no nosso programa, com a mensagem de otimismo que nos segue sempre. O Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 15 de julho. Vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando por ele, Vlamir Brandalize.
Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana começando assustada, né? Cavalinho levou um susto quando viu o estouro do tiro aí. O tiro raspou o Trump e acabou assustando o Cavalinho. O Cavalinho encilhado escapou. Mercadão de Chicago também assustado com esse tiro. Fator importante, mercado de Chicago acomodado, perdeu os 11 dólares em todas as posições, perdeu 10,5 no setembro e novembro, mercado frágil. Semana não está começando bem lá em Chicago. Será que volta? Já vamos comentar o reflexo aí de toda essa manobra política, e o mercado climático americano segue por enquanto favorável às lavouras. Já no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque vai ser a diminuição da chuva no sul, a volta do sol e o frio também que diminui. Uma notícia boa aqui para o pessoal do sul. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Olívio, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Parou de chover aqui em São Paulo. Nesse momento, 20 graus, subiu bem a temperatura, o céu está limpinho. A temperatura já em elevação. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, a expectativa é de que o consumo no mercado interno dê um suporte a mais, além das exportações que estão indo de vento em popa, por dizer assim, né, batendo recordes sucessivos nas exportações. De qualquer forma, isso ajuda a dar um suporte aos preços da arroba do boi gordo, mas isso no mercado físico mostra que, no momento, as cotações seguem estáveis, pararam de cair, pararam de subir também, ou seja, estabilidade nas negociações. Quanto ao mercado futuro, hoje ajuste positivo, todas as posições seguem em alta, julho a R$ 232,10, alta de 0,45%, arroba para agosto a 236,75, 0,23% de alta. O setembro a 238,55, 0,02%. O outubro, que bate 245, volta, vai, volta, não passa disso, 243,90, hoje tem estabilidade. Sexta-feira, dia de poucos negócios, a referência para o boi aqui, segundo o CPE, Exalc, as negociações aqui em São Paulo bateram 230. Volta a tela, por gentileza, Gleidson, só para a gente acompanhar as cotações do mercado. Tá aí, o boi gordo, R$ 227,10, uma alta de 0,24%. Bom, não sei se eu tenho um mercado físico já, as cotações do mercado físico. Hoje, 7 praças apresentaram alta, uma apresentou queda, daqui a pouquinho a gente comenta essas cotações, mas vamos direto ao giro de informações. Só o açúcar e as negociações do açúcar apresentam, inverteram mão, né? Vinha apresentando variação aí positiva, só o açúcar e o algodão, na verdade, que sobem nesse momento. Demais posições, ajustes pressionados, a soja em relação à abertura de hoje cai 1,96% em relação ao fechamento da sexta-feira, né? A 10 dólares 82,25, milho 4 dólares mais 8,10, o trigo negociado a 5 dólares 35,90, 2,56 de queda, o café ajuste para baixo, já recua nas negociações, um ajuste já esperado pelo próprio mercado depois da estilingada na semana passada. Nesse momento, Nova York tem um café a 242,53, queda de 2,5%, enquanto que o robusto Conilon segue com queda de 0,89%, em Londres a 4.590 dólares por tonelada. Os fundamentos prevalecem firmes ainda com relação às dúvidas das origens, principalmente da produção de café no Vietnã e o avanço da colheita aqui no Brasil com rendimento menor. De qualquer forma, a demanda segue firme. O açúcar, 19,70, 2,60 de alta, algodão, 72,69, 1,99 de alta, petróleo estável, 81 dólares mais 3, e o ouro, a onça Troy negociada a 2.439,35, alta de 0,77%. Bom, ainda refletindo o atentado ao Trump, as negociações do mercado cambial mostram que o dólar, nesse momento, segue com alta de 0,25%, subiu um pouquinho mais, agora reduziu a alta que vem sendo registrada, mesmo assim, R$ 5,44 mais 34. E o índice Bovespa lá na B3, 129 mil pontos. Bateu, portanto, 129.063 pontos. O índice Bovespa sobe, nesse momento, 0,13%. Portanto, o dólar em alta nesse momento, índice Bovespa em alta e as negociações que estão só começando, tanto na Bolsa de Chicago, lá na Bolsa de Nova York, quanto na B3,
E tem muitas informações que começam agora com o giro de notícias do agro, é isso? Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa semana para você. Isso mesmo, a gente começa aqui com as notícias setorizadas do agronegócio, sempre baseadas no portal que é referência para nós aqui do Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas. O plenário do Senado pode votar perdão a dívidas rurais antes do recesso. Compromisso de acelerar a tramitação de matérias do Rio Grande do Sul foi posto pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, à comitiva gaúcha, com a qual se reuniu semana passada em Brasília. Milho CPEA. Maior oferta mantém pressão, sobretudo no Centro-Oeste. Ovos. Com demanda abaixo do esperado, preços seguem enfraquecidos. Mandioca. Preços sobem pela quinta semana consecutiva. E exportações do agronegócio brasileiro atingem 15,20 bilhões de dólares em junho e 82,39 bilhões de dólares no semestre. E voltando aqui às nossas notícias, que hoje, é claro, estão de olho no cenário internacional, mais precisamente nos Estados Unidos. Mas antes quero falar da manchete da revista Oeste sobre o Hamas, que suspendeu negociações para o cessar-fogo na faixa de Gaza. Segundo o grupo, a falta de seriedade e os massacres de Israel é o que está motivando essa decisão. Na semana passada, 90 pessoas morreram após um ataque feito por Israel. Agora no Brasil, rapidamente, manifestantes protestam contra Lula e STF em São Paulo e Belo Horizonte. Em São Paulo aconteceu lá na frente ao MASP, na Avenida Paulista. No Correio do Povo, empresários e entidades relatam dificuldades ainda, para o acesso a crédito de baixo custo para a retomada do Rio Grande do Sul. O Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, criado pelo governo Lula, está falando que a análise é responsabilidade dos bancos e que solicitou já a ampliação dos créditos. Agora sim, vamos às notícias, de volta às notícias internacionais, após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Da Folha de São Paulo, Trump é ferido, mas passa bem após tiros em comício. Suspeito, como a gente viu, foi morto. A bala perfurou a parte superior da orelha direita do Trump. A gente tem um vídeo do momento em que ele é ferido e também o Gleidson colocou para a gente em paralelo o momento em que o atirador realiza os disparos. Esse vídeo do atirador foi divulgado por um veículo americano, mostrando o momento exato em que começa esse ataque e nós vamos ver agora com mais detalhes. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? O jornal O Globo disse o seguinte: o suspeito de atirar contra Trump em comício nos Estados Unidos tinha ainda explosivos no carro, repercutindo aí também a matéria do The Wall Street Journal. A polícia enviou técnicos especializados em dispositivos explosivos para o local, depois de receber várias denúncias sobre pacotes suspeitos na proximidade de onde o atirador estava. O portal antagonista diz também a respeito do assunto o seguinte: homem morto em comício de Trump protegeu família de tiros. Era um bombeiro de 50 anos que praticamente mergulhou ali sobre a família dele para proteger os seus, mas infelizmente não resistiu. A gente tem um print que ilustra o fato de que o presidente Joe Biden está recebendo muitas críticas severas por ter chamado o ex-presidente Donald Trump como uma ameaça genuína para a nação. Mas eu vou passar esse assunto a partir de agora para a repercussão e para a análise do dia do João Batista. Pois é, Karina, assim, enquanto... Puxa vida, hein? Essa cena que você mostrou do tiro
do atentado, eu já vi, acho que todos nós vimos aí diversas vezes, todas as vezes que você vê, você fica estarrecido, fala, nossa, o que é isso? Eu vi, acompanhei, né, os cabelos brancos provam isso, a morte de Kennedy, em 1964. E não tinha, né, essa coisa midiática que a gente fica vendo aqui e fica impactado. E, como eu disse, né, nós vamos mostrar que o Trump ele teve sorte. Agora, enquanto o Trump teve sorte, milagre, mão de Deus, sei lá, o Biden está numa maré de azar incrível, porque faz uma semana que ele colocou uma frase infeliz dizendo que o Trump tinha que estar no alvo. Ora, claro que foi uma frase infeliz, mas para mal entendedor isso basta. E agora, né, ele voltou à carga na mesma época dizendo exatamente isso que você chamou em destaque, Karina. Donald Trump é uma ameaça genuína a esta nação, disse Biden. Ele é uma ameaça à nossa liberdade. Ele é uma ameaça à nossa democracia. Ele é literalmente uma ameaça a tudo que a América representa. Imagina, Karina, senhores do Tempo e Dinheiro, um adepto do Biden, enraivecido, temendo perder a eleição, faz qualquer coisa. Isso sim que a gente pode chamar de discurso de ódio, como está escrito aí. Agora, eu vou fazer duas referências antes de chegar à sorte do Trump. A referência é, bom, primeiro é esse ser abjeto, né, horrível, né, tóxico, chamado Janones. Veja o que esse imbecil, é um deputado federal por Minas, falou. Ele disse que era fakeada fazendo escola, fazendo uma referência à facada que o Bolsonaro levou, e aí ele escreveu, pelo menos desta vez teve sangue, o canalha. Por isso a nossa necessidade de estampar a nossa indignação a tudo isso com o nosso editorial de hoje. Por favor, Gleidson, em nome da democracia. Nós encerramos dizendo assim, olha, por ora, o candidato republicano Donald Trump está vivo e continua no páreo, mas as preocupações e a vigilância com a saúde, né, de Trump devem aumentar muito, especialmente e unicamente com figuras políticas da direita em todo o mundo, não só com o Trump, com o Bolsonaro aqui no Brasil. Tentar minimizar atos como o praticado por Adélio Bispo, que deu a facada em Bolsonaro, e o recente agora contra o Trump, é estimular a violência contra a direita política. Isso sim é crime de ódio, inafiançável até para os cúmplices. Parece que estão formando maioria para eliminar todos, os críticos e os concorrentes, tudo em nome da democracia. Essa é a ironia desse momento crucial e histórico que nós estamos vivendo. E agora sim, Karina, vamos voltar à sorte de Trump. De novo, duas imagens. Ele estava olhando para a multidão, fazendo um discurso. Aí ele se virou, aí o atirador atirou. E aí que nesse instante ele se virou novamente. Olha os dois momentos. Deixa a tela, Gleide, só. A bala estava marcada para ir para o rosto dele, mas se ele não se virasse, ia pegar na fronte dele. Aí ele se virou, pegaria no cérebro. Aí a segunda virada que ele deu, pegou na orelha. Gleidson, literalmente um milagre, como está escrito aí, né, Karina? Temos muito a que relatar sobre esses fatos, não só sobre o efeito histórico, político, social e também econômico. Karina, vamos em frente. Exatamente, João Batista. Vamos em frente e continuamos aqui discutindo ao longo da semana, com certeza, esse assunto. Eu vou seguir daqui agora com as informações do clima, pedir para o Gleidson colocar a vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Olha aquela massa de ar polar que congelou literalmente o Rio Grande do Sul nos últimos dias, está perdendo força, as temperaturas estão começando a aumentar, só não vale aí na serra, né? O frio continua intenso por lá. Manchete da 0 hora, semana terá retorno do sol e temperaturas em elevação em todo o Rio Grande do Sul. Também exceção para a região do litoral norte,
porque pode chover até amanhã, então tem até previsão de rajadas de vento, como eu falei no começo do programa. Litoral norte ainda continua com possibilidade de chuva, mas o sol aos poucos vai voltando a aparecer. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na previsão do Cosmo e Met nos próximos 7 dias como isso vai acontecer. São Paulo até sexta-feira vai ter dias secos e temperaturas bem baixas nessa semana. A mínima deve ser de 13 graus e a máxima de 22 nessa segunda-feira, mas uma sensação muito parecida amanhã e vai assim até sexta-feira, quando aí sim a temperatura começa a aumentar na capital e também nas cidades do interior de São Paulo. Temos o destaque do Notícias Agrícolas. Semana começa com chuva nos extremos do Brasil, como a gente já reafirmou no início do programa. Vamos saber do satélite da NOAA o que acontece em tempo real nesse momento. Tá aí, olha, continua seco pelo interiorzão do Brasil, olha, toda a faixa centro-norte, a gente não tem nem nuvens nesse momento, nessa faixa escura. Todos os estados do Nordeste, também do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, sem nuvens, muito seco o centro-oeste. Nebulosidade passando pelo Mato Grosso do Sul, Paraná, também no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. A gente sabe que podem ocorrer aí algumas chuvas, mas muito isoladas. Não temos ainda grandes volumes para esse momento, o que é típico também desse inverno que a gente tem sempre aqui na região. Agora sim, do Cosmo e Met, a gente vai saber as previsões para os próximos 7 dias. Quando é que vai parar de chover e até quando vai essa situação? Amanhã, terça-feira, dia 16 de julho, olha só, a gente tem muita umidade ali, chegando pelo litoral do Paraná, também um pouco pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente tem realmente menos chuvas no Rio Grande do Sul. Elas ficam ali também muito no litoral de Santa Catarina, na quarta-feira, dia 17, mas em quantidade bem menor, em volumes bem menores do que a gente viu na semana passada, por exemplo. Olha, no Rio Grande do Sul a gente tem no dia 18, quinta-feira, um pouco de chuva ali no Nordeste, na faixa Nordeste ali do Rio Grande do Sul, mas depois já vai para o mar, já se espalha e tempo seco na maior parte do Brasil, com exceção ali do norte do Pará e do norte do Amazonas, principalmente ali em Roraima. A gente tem muita chuva ainda durante esses dias, olha, até dia 21, chuva ali pelo Amapá e norte do Pará e do Amazonas. Também no litoral nordestino, olha, passando ali pela Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, entre dia 21, domingo, e 22, na segunda-feira. Mas esse é o cenário, as chuvas no sul diminuem nessa semana. Eu falei quando vai parar de chover com relação ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque no centro do país e até norte, mais para o nordeste, a gente já não tem chuvas há muito tempo. Ocorreram algumas chuvas isoladas, mas ainda não que todo mundo estava esperando. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, o que ele explica para esse momento. Nós temos aqui, ó, a chuva diminui. De hoje até sexta-feira, nós temos o quê? Chuvas aqui ao norte do Brasil, principalmente Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará, Amapá. Uma enorme área do país com tempo seco, que é característico dessa época do ano. Todo o centro-oeste, grande parte do sudeste e grande parte do nordeste. Nordeste, a chuva fica aqui, ó, no litoral, principalmente entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Até aqui, ó, está indicando até chuva aqui no sertão de Pernambuco, alguma coisinha na Paraíba, bem isoladamente aqui no Ceará e todo o leste da Bahia, também com pancada isolada de chuva. Pega o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Minas Gerais praticamente nada, São Paulo mais aqui, ó, na parte sul de São Paulo e litoral acumulado. E aqui no sul é basicamente segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e fim de semana o tempo já fica seco. E seco aqui no centro-oeste. Quando a gente pega aqui nos próximos 10 dias, tu vê que não muda muito. Nos próximos 10 dias não tem chuva nessa região, aqui do dia 15 ao dia 24, aumenta um pouco a chuva aqui ao norte, aparece alguma chuva aqui no Acre, né, em relação ao que estava, ó, dá uma melhorada aqui a condição de chuva, e basicamente só. No sul sem alteração, São Paulo também, toda essa parte aqui é sem alteração. Melhora aqui, ó, nessa parte leste e nordeste também tem chuva semana que vem, melhorando também aqui na região do Maranhão. Uma pequena melhora, mas tem, ó, quando a gente olha aqui, até Pernambuco continua, melhora um pouquinho de nada. Então, nessa área branca, tempo seco. A anomalia dos próximos 10 dias está indicando o quê?
chuvas dentro do padrão que se espera no país, na parte branca, abaixo do normal no marrom, aqui no norte e no sul e no leste do país, grande parte do país de normal abaixo da média, e reduz a chuva aqui no sul, o que vai ser bom, porque precisa de sol também para o andamento das culturas, o plantio da safra de inverno nesse sentido. E na temperatura vai ser uma semana que vai aos pouquinhos recuperando. Ainda vai ter uns assim em torno da média, abaixo da média, a temperatura no sul. A gente vê que tem uma mescla de tanto abaixo, na média o branco, acima o amarelo. Toda essa região aqui vai ter o quê? Madrugadas frias e tardes com calor. No sul ainda vai fazer frio, pode ser que dê até alguma geada na quinta, sexta e sábado nas áreas tradicionais sem nenhum problema. Acompanhe a nossa previsão, voltamos amanhã. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito obrigada mais uma vez, Ronaldo Coutinho. Boa semana para você. Volto com o João Batista agora. O Darcy Grando, do extremo oeste catarinense, está dizendo, reclamando, né? 10 dias sem sol, está muito ruim o clima para o trigo. O Neymar Fesque diz que áreas úmidas para ele vai dar para replantar o trigo. 10 dias plantado, ainda não nasceu tudo, quem sabe, mas ele teve 150 milímetros de chuvas lá no oeste catarinense. Em Toledo, o Laurindo Welter dizendo que nesse momento o sol aparecendo lá no Paraná, oeste do Paraná, sol tímido, mas aparecendo. E chuvas no oeste do Paraná e também lá em Ponta Grossa, diz o Emerson Antoniacomi. Isso aí, João Batista. Reforçando também, a gente falou do tempo seco, né, no centro do país. O Haroldo Ribeiro falou que em Varjão de Minas não chove há 4 meses, muito tempo sem chuva. A gente vai para o intervalo, na volta tem Vlamir Brandalize falando da soja e também do milho. Não saia daí, a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco. Mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para a gente saber das cotações da soja nesse comecinho de semana, João. Menor cotação da soja desde 2 de novembro de 2020. Dá até para ouvir o barulho da soja, bam, da cotação lá no fundo do poço. Será que bateu no fundo? Será que volta a subir? Hoje é dia de cavalinho ou ainda não? Esse dólar ajuda, prêmios, né? Vamos primeiramente ver os preços, depois vamos levar esses dados para o Vlamir Brandalize. Então, a soja para agosto agora perde 21,25 cents de valor, quase 2%, 1,92% de valor, a 10,82 no agosto. Isso é tempo real. Com delay, vamos ver os 4 vencimentos diretos de Chicago. É tudo subindo, tudo caindo abaixo, acima de 20, quer dizer, ultrapassando os 20 cents de queda. Agosto 10,82, setembro 10,38, novembro 10,44, janeiro 10,59. Veja o setembro e novembro, hein?
perdeu os 10,5. E aqui no Brasil, claro, seguindo a toada, da B3 Base Porto de Paranaguá, no vermelhão, a saca de 60 quilos em dólar para agosto, 23,94, setembro, 22,91, novembro, 23,08. Será que chegou no fundo do poço? Será que vai subir? Temos oportunidades? Vamos ao Vlamir. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Você vai explicar tudo o que está acontecendo, tá? Mas uma pergunta nova do Francisco Fontana. A soja pode cair abaixo de 10? João Batista, Olive, boa tarde a todos. A questão é o seguinte, esse fator aí ninguém esperava, né? Esse é um fator novo, cria um ambiente muito forte e negativo, e agora essa condição aí, junto com as voltas das chuvas no meio oeste americano, né? Tinha um indicativo que ia cortar um pouco as chuvas, e hoje está chovendo, João. Então, chuva americana, com condições boas da safra, e essa condição geopolítica, aí vamos dizer assim, essa situação política, econômica americana, ela criou um ambiente novo, e a soja, principalmente em setembro e novembro, agora tem chance de cair um pouco abaixo dos $10. Os $10 hoje é o suporte, antes era 10,5, e esse suporte ele não é um suporte forte, João, porque ele vai trazer o investidor para tentar apostar até onde pode cair. Então, setembro e novembro é muito frágil, pode cair um pouco, até cair um pouco abaixo de $10, só que temos que deixar claro, esses patamares que o mercado está vivendo hoje já são inviáveis para produtor americano, já são inviáveis para muitos produtores do restante do mundo, Argentina, Brasil. Argentina e Brasil têm que melhorar muito os prêmios, senão não viabiliza para o produtor fazer vendas. Então, a questão de valor nominal, ela provavelmente está perto do fundo do poço, mas Chicago ainda tem um viés de baixa, porque ninguém esperava pela essa situação aí desse atentado aí contra o Trump, né, João? Ele acabou sendo um atentado contra ele, mas politicamente ele veio a favor dele, né? Porque provavelmente agora as pesquisas já mostram que ele está mais ainda propenso a voltar à presidência americana, e isso traz uma pressão bem negativa com relação ao maior comprador de grãos do mundo, que é a China, em que o Trump gosta de bater bastante na China. Então, batendo na China, o produtor americano não consegue exportar num ritmo normal, como vinha até agora. E com menos exportação, o mercado de Chicago ele olha primeiro para o umbigo americano. Se o americano não consegue vender, o mercado ele pressiona para baixo, justamente o que está acontecendo hoje, né? Mas essa queda de 20 pontos hoje, talvez amanhã ela já passe, essa febre vai passar. Como o relatório da semana passada, de sexta-feira, o relatório quase nem esquentou o banco, né? Ele veio sexta-feira e hoje foi esquecido, né? Com essa nova notícia do fim de semana. Então, amanhã provavelmente o atentado do Trump já vai perder forças e o mercado vai tentar se acomodar, mas ainda estamos com viés de baixa, né? Porque o mercado ainda está pressionando para baixo e ele aparentemente não chegou no fundo do poço, não. Bom, daqui a pouco a gente vai falar, vamos abordar tanto com você, quanto junto com um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, o Márcio Fernandes Hilbert, quem nos acompanhava lá no Canal Rural, no Terra Viva, deve se lembrar do Márcio, ele está no Tennessee, lá nos Pescoços Vermelhos, né? O pessoal lá do interiorzão mesmo, né? E ele está lá na cidade de Cleveland, no Tennessee, a gente vai daqui a pouco demonstrar e mostrar, contextualizar esse atentado e as consequências lá, o comportamento dos americanos já. Mas como você disse, vamos ao tempo presente. O boletim do uso de sexta-feira já foi esquecido, mas tem a comprovação que o clima americano, a safra americana está indo muito bem, mas tem a história da China. Então, assim, não adianta dizer, mas vai cair abaixo de 10, vai ficar abaixo do custo, mas tem gente vendendo, né?
O que o chinês vai reclamar? Ele compra, não é isso, Branda? Exatamente, né, João? Porque tem esse mercado com viés de baixa, porque continua tendo negócios, né? A semana passada foi uma semana de poucos negócios aqui no Brasil, mas a gente avançou em 500 mil de toneladas negociadas, mesmo com o mercado em queda. Essa semana pela manhã o pessoal apontando que alguns estão correndo para vender porque a nível de balcão ele caiu menos do que o mercado esperava, ele caiu mais no porto e menos no balcão. Muita gente que precisa de caixa ainda nesse mês correu para vender porque está com medo de perder mais. Então, continua tendo oferta, né? E também tem aqueles negócios em que são feitos os pacotes de insumos via troca de soja disponível, em que a revenda está valorizando um pouco o grão a mais do que o mercado. Por exemplo, paga R$1, R$2, R$3, R$4 a mais para o grão, para o produtor pegar e fazer compra de pacotes de insumos. Esses pacotes que as revendas já compraram, já estão com um pacote com um valor ali um pouco mais atrativo, né? Porque alguns insumos já estão subindo, fertilizante está subindo, defensivo está subindo, mas ainda tem condições. E o produtor que deixou parte dos insumos para comprar agora ainda tem essas oportunidades. Por isso que tem negócio, está saindo negócio, continua embarcando, né? Daqui a pouco, às 3 da tarde, sai um relatório de embarques aí. É bem provável que nessa última semana tenha embarcado aí perto de umas 2 milhões de toneladas de soja. Todo embarque sempre tem um espaço do navio para completar, e aí os negócios saem, né, João? Então, o mercado está em queda porque tem vendedor. A hora que não tiver nenhum vendedor, o mercado para de cair. Essa que é a lógica, né? Essa é a lógica. Agora, tem alguma notícia boa para o produtor? Ou seja, esse movimento da soja, esse movimento do dólar, incidiu nos preços dos portos, assim que a gente tem que dizer, os prêmios nos portos melhoraram, é o momento de fazer alguma olhada nos preços, o cavalinho está passando, nos deu uma boa notícia, Vlamir. João, se a gente fosse analisar friamente, a boa notícia é que essas cotações em queda, deixando os produtos da América do Sul e da América do Norte cada vez mais baratos, é uma boa notícia porque ele vai quebrar quase todos os produtores da Europa, né? Porque os subsídios da Europa já estão estrangulados, e nos valores que está circulando os grãos aí no mundo, trigo, milho, vai matar todos os produtores da Europa, né? Isso que é a boa notícia do médio e longo prazo, né? E isso deve estar trazendo muita pulga na cabeça lá do presidente Macron, do pessoal da Alemanha, porque quanto mais baixas as cotações internacionais, mais subsídio eles precisariam colocar, só que eles não têm dinheiro para subsídio. Então, em princípio, é uma seleção dos produtores da Europa. Por aqui, João, nós estamos naquele momento em que o produtor agora não tem muito o que fazer, né? A não ser que ele tenha as oportunidades dessas trocas, aí, desses barter com valorização, e fazer insumos na troca com relação boa. No restante ele tem que acalmar, porque o prêmio melhorou, mas os prêmios tendem a melhorar mais. Com esse Chicago mais frágil, a tendência de prêmios melhorados. Por quê, João? Porque com o crescimento do Trump nas pesquisas e ele caminhando para voltar à presidência, a tendência é nós termos mais pressão compradora chinesa aqui no mercado brasileiro para soja e milho. Isso ajuda tanto o prêmio de soja como o prêmio de milho. A tendência é nós termos cada vez mais pressão compradora de milho do Irã, por exemplo, que também é outro desafeto dos americanos e do Trump. E aí nós temos um mercado crescente de demanda interna. Isso não mexe com Chicago, mas ele mexe para os prêmios, que os prêmios podem melhorar e trazer uma condição melhor para frente. Então tá, eu vou pedir para o Gleidson agora colocar novamente os preços de Chicago, da CME, e depois põe o dólar, viu, Gleidson? Então vamos lá, ó, Branda, janeiro 10,59, cara, 10,59, janeiro. Março deve estar por aí, eu não tenho março, maio, eu não tenho, mas deve estar por aí, você deve ter maio aí, né? Quer dizer, não chega nos 11, isso hoje. Então, assim, duas questões, daqui a pouco, né? Acontece alguma coisa, tudo pode virar, mas quebrar a safra americana não há indício. A necessidade do planeta se alimentar também não há indício. E tem muita soja nesse instante. Então,
a gente vai ter que raciocinar e trabalhar a próxima safra nesse range aí de 10,5, né, Branda? Com o dólar a 5,44, dá o quê? Você previu na sexta-feira 110, 115, a colheita da safra que nós vamos plantar? Olha, continua dando essa chance de 110, 115 no sul e sudeste, vamos dizer assim, né, João? E de 100, 105, 110 nos estados centrais e norte, nas regiões mais distantes dos portos. Ele está muito parecido do que foi o começo dessa temporada. Em reais, ele está muito parecido do que foi o começo da temporada, mas uma coisa é certa, né? Com a cotação da soja barata, do milho barato, trigo barato, provavelmente nós vamos ver aí países que são grandes importadores aumentando o estoque e comprando barato, né? Se tiver vendedor barato com preço baixo, eles vão aproveitar. Eu acho que a China vai melhorar seus estoques, vai importar mais, vai ajudar numa demanda crescente, né? Porque os componentes de ração estão muito baratos, né? Que nem estão nos preços mais baixos em 4, 5 anos. Então nós temos aí provavelmente ovos mais baratos, frango mais barato, suíno mais barato. Isso acaba estimulando a demanda, né? No médio prazo vira, né? O mercado tende a virar. Ele está buscando o fundo do poço depois de ter caído 3 anos seguidos, já indo para o 4º ano de queda nas cotações, mas ainda aparentemente ainda não conseguiu a virada. Ele está ainda pressionado porque essa novidade desse tiro também acabou trazendo mais um fator novo e negativo, né, João? Esse é um então, peso importante aí e negativo nesse começo de semana, né? Então vamos lá. Se nós esperarmos chegar maio para vender na boca da safra, nós vamos trabalhar com 110, é uma previsão de hoje para frente. É por aí mais ou menos o mercado. Segunda coisa, até lá, nesses 4 meses, até a eleição do Trump, que é no dia 5 de novembro de 24, portanto daqui a 4 meses, até lá, os chineses temendo essa guerra comercial, eles vão começar a comprar, vão fazer estoques. Então aí provavelmente a partir de agosto agora, né, que eles devem comprar mais, o mercado de prêmio principalmente pode melhorar mais, né, João? Porque o prêmio melhorou tanto o prêmio atual como o futuro, ele está melhorando. Então nós estamos numa condição bem mais satisfatória, né? Então se a gente voltar um ano atrás, os prêmios estavam muito negativos, né, mais de 100 pontos abaixo, né? E agora nós já estamos falando em prêmio de 10, 15, 20 pontos negativos aí para a safra nova. Então, os prêmios melhoraram 70 centavos a $1 por bushel. Chicago caiu muito, né? O produtor, não sei se está lembrado que a gente conversava lá no final de novembro, João. Final de novembro a soja era 14,20. E daí diz, o cavalinho encilhado, 14,20, se proteger para o futuro. Nem fale, Branda. E agora passou, né? Então agora nós estamos indo buscar esse fundo do poço, $10, 10,5, 9,80 aí para a posição de setembro, novembro, ele está muito perto, né? Porque agora já chegou naquele patamar que estrangula o produtor americano. E quando estrangula o produtor americano, o mercado também ele começa a olhar para fazer uma virada, né? Porque o produtor americano vendeu muito pouca soja dessa safra, que ele está plantado, agora ele vendeu pouco. O argentino vendeu pouco. E nós temos quase 50 milhões de toneladas ainda para vender. Então, é muito produto ainda disponível. Então, a posição do comprador não é vir de agressivo, comprar rapidamente. É vir comprando aos poucos que eles estão fazendo, né? Os chineses estão comprando, estão levando da mão para a boca e vai levando, não para de comprar. Então, enquanto tiver gente vendendo, ele vai levando. Quando diminui um pouco a pressão de venda, melhora o prêmio. E é isso que está acontecendo. Tem dias que a gente não está tendo pressão de venda, daí o prêmio melhora. É essa dança que nós vamos ter aí nas próximas semanas. Tá, já vou mostrar os prêmios, já vou mostrar os preços. Só queria completar o meu raciocínio. Se a gente esperar maio, vamos trabalhar com 110. Até o dia 5 de novembro, que é a eleição americana, os chineses poderão comprar mais para garantir o guarda-comida. Beleza. E nesse instante, hoje, por causa do atentado, o dólar está em alta. Você é um produtor de soja, além de analista experiente. Com esse momento, você recomendaria o quê? Tanto para você quanto para os seus parceiros produtores. Faz uma fezinha hoje, aproveita os prêmios à frente, aguarda, ninguém sabe o futuro. O que você diz, Branda? Olha, João, hoje a única alternativa que pode aparecer para o produtor são as trocas que ainda precisam de insumos. A troca está pagando mais. Eu sei que tem locais de revendas que conseguem pagar até R$5 a mais para o produtor
em cima de pacote de insumo. Então, essa é a melhor oportunidade. Com relação a prêmio, eu acredito que o prêmio nos próximos dias e semanas vai melhorar, então vai pagar mais. E com relação a Chicago, provavelmente ele já está muito perto do fundo do poço. Então, de agora para frente, o que vai cair talvez não seja tanta, porque ele já caiu muito, né, João? Então, ele pode cair um pouquinho mais? Pode, mas o produtor perder mais R$1, R$2, R$3 agora, isso não adianta ele sacrificar a venda futura, fixar, ou fazer posição em Chicago, nesses patamares aí, que está muito barato, né? Para o produtor não é viável. Muito bem. Bom, mais claro impossível, né? 40 e tantos anos de experiência, está aí à sua disposição, esse é o relato. Sempre lembrando, não querendo ser chato, mas sendo, né, que nós passamos 3, 4 anos falando, pessoal, vamos fazer travas. Ótima oportunidade para aprender. Ok, vamos então aos preços de hoje, negócios andando ou não, né? Preciso saber como é que estão os preços no balcão, Vlamir. Olha, João, pela manhã o balcão começou ali no Rio Grande do Sul, nas Missões Gaúchas, 116, R$1 a menos que sexta. Perto de Porto Rio Grande, 120, R$1 a menos que sexta. Eu acho que agora, à tarde, com esses 20 pontos de baixa em Chicago, ele paga R$1 a menos ainda do que pagou de manhã. O restante do Sul e Sudeste caiu R$2 em média, aí essas posições do Sul e Sudeste balcão. Começa com 114 e vai até 124 aí, o 124 aqui na região de Ponta Grossa, aqui no sul do Paraná. Então, em média, caiu o balcão aí geral, a nível nacional. Mas teve alguns negócios, o pessoal comentando, né? De produtor que precisa de dinheiro, sempre vai ter gente vendendo, né? Isso que aconteceu. No mercado dos lotes, João, vamos lá. Mercado de lotes hoje, ele começa também com média de R$2 abaixo de sexta-feira. Você pega o lote lá no Porto de Rio Grande, hoje é R$ 133 no agosto e 135 na posição de setembro. Paranaguá tem 132 o comprador agora no julho com agosto e 135 no agosto com setembro, ou seja, também o mercado de lotes aí com R$2 a menos, né? E hoje já está falando na faixa de 126 aí na região de Cruz Alta, 127 Passo Fundo, também em queda. Se a gente olhar o mercado de lotes frente ao que era há cerca de 2 semanas atrás, menos de 2 semanas atrás, a maioria das posições está entre R$10 e R$14 abaixo do que pagou no melhor momento daquela semana de cavalinho encilhado, que foi a semana retrasada, né, João? Agora, cavalinho levou o tiro também, parece que ele se assustou. Pois é, se assustou. E os prêmios nos portos, temos esperança? Esse sim, esse está melhorando, tem fôlego para melhorar mais, porque com queda em Chicago, o comprador vai ter que melhorar prêmio, senão ele acaba tendo pouca oferta. Olha, o prêmio julho agora, o comprador já está no 40, o vendedor é 65, melhorou 5 a 10 pontos. O agosto, 65, 70 do vendedor. O comprador é 45. Olha o setembro o comprador é 90, o vendedor é 125. Ó, já estão falando em prêmio acima de $1 o bushel no setembro. Então o prêmio melhorou em geral, aí mais de 10 pontos. O prêmio da safra nova, o comprador aí fala em menos 5 no fevereiro. Ele estava pagando menos 20, menos 25 na semana passada, melhorou 15 pontos. O vendedor já fevereiro quer 20 ou 25 positivos. O março, o comprador fala em menos 20, a semana passada ele falava em menos 30, menos 40. O vendedor quer menos 10. O abril, que é o pior prêmio, é menos 30 do comprador, a semana passada era menos 45. O vendedor fala em menos 15. E o maio já fala em menos 25 no comprador e menos 10 do vendedor. Os prêmios melhoraram em todas as posições e é uma tendência de prêmio melhorar com Chicago nesses patamares, ou ainda com possibilidade de Chicago cair um pouco mais, para tentar equilibrar um pouco as posições aí nos indicativos dos portos, João. Prêmio você ainda tem fôlego para melhorar. Ok, agora vamos ao milho. Preços do milho lá em Chicago, Gleidson, está no vermelho também, é o tiro, pá! Setembro, 3,94, dezembro mantém os 4,07,75, março 4,21, maio 4,31 dólares por bushel do milho americano. Milho brasileiro na B3 Base Campinas,
Ó, o primeiro vencimento está verdinho ainda, hein? Julho agora 56,44, mas depois desaba. O setembro 57,51, novembro 61,34, janeiro 65,03. Hoje o preço do milho no Porto está quanto, Vlamir? Olha, João, o mercado de Porto acabou melhorando o prêmio, né? O milho está melhor no Porto que sexta-feira, só para dar uma ideia. Hoje o Paranaguá é 58,50, 58 na sexta. Santa Catarina, São Francisco é 59, Santos é 60. O prêmio, aliás, o milho nos portos está pagando melhor do que semana passada, porque o prêmio melhorou. Hoje fala de 70 a 90 centavos acima de Chicago no prêmio, e há a possibilidade de passar de $1 aí o bushel de prêmio aí já nessa semana. O prêmio está melhorando no milho também, João. Porque tem demanda, de agora em diante vai embarcar, precisa milho, comprador quer milho, e essa situação americana aí também vai trazer mais pressão de compra dos chineses para milho brasileiro também, agora de agosto em diante. Tá, bom, falamos dos preços do milho. Eu vou passar o trigo. Tem alguma coisa a dizer para o trigo? Olha, o mercado do trigo está mais reflexo americano, né? Porque o trigo não mudou os fundamentos dele. O problema da safra da Rússia é grande, a safra é menor. Provavelmente ela vai ter uma pressão para frente de escassez de oferta, né? Que é o maior exportador mundial. A safra da Ucrânia também não vai bem, que esse também é grande exportadora. E no momento o trigo foi levado aí junto com esse tiro aí, como a soja e o milho foram levados no avalanche, né? Foi um efeito manada aí que teve em Chicago e o trigo foi levado junto, mas não há um fundamento para trigo estar caindo não, porque o trigo está com oferta, produção menor que o consumo e ele vai ter que se recuperar para frente, senão os exportadores seguram as vendas, né, João? Muito bem, para quem está chegando agora, vamos fazer um resumo final. Vamos passar a régua para você se despedir. O pessoal está perguntando se só vender o Emerson Antoniacomi, vender soja só em junho, início de julho, o ano que vem. Bah, é isso mesmo? Quem puder vender soja daqui a um ano, ele vai estar em uma posição mais tranquila, né? Mas a maioria não vai conseguir, vai ter que vender antes, né, João? Mas eu acredito que aí no decorrer das próximas semanas e meses, nós vamos ter oportunidades. O cavalinho volta, certamente. O cavalinho sempre volta de 4 a 6 vezes ao ano, né? Então ele já passou aí esse ano umas 3 vezes. Com certeza ele vai voltar até o fim do ano em alguns momentos, porque nós temos no Brasil 3 fatores que influenciam a formação de preço. Nós temos Chicago, né? Chicago no momento é negativo, ele pode cair mais. Temos o prêmio agora ele está numa fase que vai evoluir positivamente, ele tem fôlego positivo. E temos o dólar, porque o governo está com uma situação complicada para administrar o caixa, então o dólar ainda vai seguir instável. Então temos 2 fatores aí que podem ajudar o produtor na formação da cotação, tanto da soja como o milho para frente, e dar oportunidades, porque nesse momento a oportunidade não é boa. As cotações caíram ao pior momento aí, em 2, 3 anos, né? O mercado despencou, né, João? Não tem. Agora o produtor, se fizer um fechamento de posição, ele vai fazer um fechamento com prejuízo aí, ou ele vai vender só para fazer caixa para pagar conta, né? Porque ele não vai ter margem nas posições atuais, né? Ô Vlamir, vou me despedir de você falando para você assim, não fique triste, não desanima, acorda. Você está encapotado aí, está com frio aí na sua Curitiba. Eu estou aqui, ó. Também passei 2 dias com um barulhão aí da colheita da cana. Rapaz, que poeira. Mas estamos aí. Eu estava olhando lá, estou olhando aqui pela janela, João. Eu estava fazendo minha caminhada aí por causa das minhas questões de saúde, agora às 11 e pouco. A temperatura estava 10 graus, só que estava entrando um vento minuano aí, a sensação térmica hoje estava quase 0 aqui. É por isso que eu já cheguei todo ainda com o meu coletinho aqui para esquentar, para não ter problema. Mas estamos indo, João. Hoje fiz uns exames, peguei uns resultados de exame de saúde. Um dos problemas graves que eu tinha foi sanado. Estamos aí, João. Não vamos nos entregar para os estrangeiros. Bateu um bolão aí, né, Vlamir Brandalize? É isso aí, João. Estamos vivos. O Edson Sekalski, deve ser assim que se pronuncia, ele mora lá em Irati, no sul do Paraná. E eu aqui morrendo de frio,
E o João Batista de boa no quentinho? Então tá bom, vamos comemorar. Falou, Vlamir, até amanhã, vamos em frente, viva o Brasil! É isso aí, João. Estamos no mês de julho, é normal ter esse friozinho, precisa, né? Precisa de frio. A nossa lavoura do inverno lá tá precisando de frio, a chuva veio, né? Choveu bem no fim de semana lá na roça, tava lá. Sábado choveu o dia inteiro, tava bonito de ver a chuva. E faz parte do nosso ciclo, né? E agora vamos para frente buscar produtividade maior para ganhar na produtividade, que daí ninguém bate nós. E garantir a lucratividade, temos que aprender, senão não adianta. Ok, Vlamir, até amanhã. Bom, daqui a pouco também nós vamos falar para um outro lugar quentinho, nós vamos na cidade de Cleveland, lá no Tennessee, lá o lugar chamado, lá é um estado, né, o Tennessee, que eles identificam como rednecks, quer dizer, pescoço queimado, pescoço vermelho, tal qual Irati, né, Paraná, Mato Grosso, o interior do meu Brasil. Vou falar com o Márcio Fernandes já. Antes eu vou entregar para a Karina, para falar de mandioca, mas assim, deixa eu ver o preço do trigo. Falei do trigo, o trigo em Chicago está assim, o Gleidson, como é que está? No vermelhão, setembro 5,34,5 o bushel, dezembro 5,59, o março 5,80, maio 5,92. Karina Botião, vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Saúde para o Vlamir Brandalize, que bom. Claro. A gente segue aqui com o mercado da mandioca, com Fábio Isaías Felipe, um apoio do Simp e da ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Olá, bom dia. Vamos para a nossa atualização semanal sobre o mercado de mandioca. Informações referentes à última semana. Bom, novamente tivemos o clima interferindo bastante no mercado e sendo determinante para o comportamento dos preços. Porém, dessa vez foram as chuvas que predominaram nas regiões ao longo da semana passada, que limitaram fortemente o avanço dos trabalhos no campo, principalmente a colheita. Bom, nesse cenário, e também considerando uma menor disponibilidade de raízes com mais de um ciclo, né? Nós tivemos uma diminuição de oferta e esta resultou em uma queda de 34% no volume de mandioca processada nas fecularias. Volume este que chegou a 38 mil toneladas na semana passada. Então, ressalta-se que esse foi o menor volume desde janeiro deste ano e com quedas mais consideráveis ocorrendo no Mato Grosso do Sul, de 41%. Já no Paraná, o recuo em termos de moagem foi de 34%. Bom, não seria diferente, né? Essa menor oferta acabou tendo efeito sobre os preços, que tiveram elevações em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Mas a média teve um acréscimo de 1,4% na semana, chegando a R$ 472,81 por tonelada, ou 82 centavos por grama de amido. No estado do Paraná, a alta foi de 1,6% e em Mato Grosso do Sul, 3,4%. Já no estado de São Paulo, considerando a média do Oeste, a valorização que se teve foi de apenas 0,5%. Bom, estamos atentos, considerando essas condições de clima, que ainda devem ter algum efeito sobre os preços, mas a expectativa é de que esta seja uma semana de retomada dos trabalhos no campo, porém a oferta também está bastante atrelada à disponibilidade de raízes. E claro, né, essas melhores condições de clima devem levar produtores a dar uma prioridade às atividades de plantio em detrimento da colheita. Portanto, deve ocorrer uma normalização de oferta, mas sem muito excedente. Então, continuamos por aqui e em breve voltaremos com mais informações sobre o mercado dos derivados. Até a próxima. Mercado de mandioca tem o apoio do Simp, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Vídeos dele, né?
Mais uma vez, obrigada ao Fábio Isaías Felipe pelas informações sobre o mercado da mandioca toda segunda e quarta-feira aqui no Tempo e Dinheiro. Eu volto agora com o João Batista. Pois é, Karina, nós temos um convidado especial hoje, né, para a gente refletir e ver como é que está as consequências do atentado com Donald Trump lá dentro dos Estados Unidos, conforme já antecipei. Nós vamos falar em Cleveland, não em Ohio, Cleveland, no Tennessee, interior do estado de Tennessee, um estado americano, onde a essência é de produtores rurais, um estado formado praticamente por eleitores republicanos que devem ter sentido muito esse atentado contra o candidato deles, o Donald Trump, e nós queremos saber como é que está o comportamento da população lá no interior do Tennessee, através dos olhos e das informações de um jornalista brasileiro, que é o Márcio Fernandes Hilbert, que foi meu colega de Canal Rural, de Terra Viva, e está agora lá em Cleveland, no Tennessee. Deixa eu cumprimentar o Márcio. Boa tarde, Márcio. Tudo bem, João Batista, ao vivo. Boa tarde para você, para todos do Notícias Agrícolas, para os amigos empresários rurais do Brasil e a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer dividir contigo a tela nesse momento. Com o seu bordão característico, né? Ao vivo. Márcio Fernandes, que saudades. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Aliás, deixa eu aproveitar, João Batista, você estava falando aqui de Cleveland, no Tennessee, e situar um pouquinho o nosso produtor rural, o seu telespectador, porque quando a gente fala de agricultura e pecuária, né, nos Estados Unidos, a gente sempre lembra do meio oeste americano, mas sabemos que aqui no Tennessee também há uma agricultura, como você falou agora há pouco, muito forte. Afinal de contas, nós somos 346 municípios no Tennessee. Eu fico aqui em Cleveland, que é o condado de Bradley. Nós estamos a mais ou menos 2 horas de Atlanta, sudeste dos Estados Unidos, onde nós temos a indústria e a agricultura como as suas principais, os principais, na verdade, subsistência dos americanos e dos estrangeiros que vivem aqui. Pois é, eu estou vendo a bandeirinha brasileira junto com a americana. Você não está de passagem, você está aí residindo aí já no Tennessee. É isso, né, Márcio? Vamos falar depois sobre o Trump, mas você está aí trabalhando profissionalmente dentro dos Estados Unidos. Exatamente. João Batista, eu costumo dizer que eu escolhi, depois de um longo trajeto e uma longa história na TV e no agro brasileiro, morar e trabalhar nos Estados Unidos, e os Estados Unidos me escolheu porque eu já sou um legalizado com green card aqui na América e com todos os direitos de um americano. Mas, como diz o velho ditado, você pode sair do Brasil, você pode sair do agro, mas o Brasil e o agro não saem de dentro da gente. Então eu continuo, obviamente, com o coração, com a paixão, na verdade, pela nossa produção agrícola brasileira, que é referência, inclusive, aqui. Só para te dar mais um dado importante, que eu estava levantando aqui para conversar com você, sobre o PIB do Tennessee, são 525 bilhões de dólares, o PIB total do estado do Tennessee. Nós estamos falando de um dos 50 estados americanos, sendo que, né, João Batista, isso representa 1,9% de todo o produto interno bruto dos Estados Unidos, que é de 28,27 trilhões de dólares. Se pegarmos o PIB do agronegócio no estado do Tennessee, o dado consolidado de 2022, nós estamos falando em receitas aqui para o estado de 5,3 bilhões de dólares. Aí vem a pergunta, mas Márcio, o que o Tennessee produz? Já que quando a gente fala de agro, a gente fala sempre do meio oeste americano. O que aí no sudeste, nessa sua região, é produzido? Então nós temos soja, frango de corte, milho, o algodão e, claro, também a pecuária. Eu estou assim como você está com o pé no campo. Eu estou a 5 minutos aqui das fazendas americanas do Tennessee, dos ranchos, né, americanos e dos redneck, como você também falou agora há pouco, que são, né, os trabalhadores, porque aqui é basicamente uma população de origem branca, que ficam com seus pescoços vermelhos aqui do sol. Afinal de contas, a gente teve aqui nos últimos dias, só para você ter uma ideia, verão americano, 100 graus Fahrenheit, isso significa 37,7 graus Celsius, então é muito quente, é a estação do ano, bastante definida aqui, diferente, claro, da Flórida, que é ainda mais quente, e do próprio meio oeste americano. Agora, é claro, vamos falar, né, João Batista, de algo que aconteceu e que realmente influenciou os Estados Unidos inteiro. E aqui não foi diferente.
principalmente porque nós estamos falando de um Estado extremamente conservador. Aqui há uma religiosidade muito grande, porque 90% das pessoas dessa região, só para você ter uma ideia, são religiosas e são cristãs. Nós temos uma tradição cultural conservadora com religião, com a liberdade individual e principalmente com patriotismo, ou seja, é muito forte nos Estados Unidos. E essa linha, essa conduta, esse sistema de vida, claro que se aproxima muito com o modelo republicano. Então, por isso que nós temos o Tennessee já há duas eleições, com o governador do estado que é sendo eleito um governador republicano. Então é um estado onde está tendo muita migração, principalmente das pessoas do norte que estão descendo aqui para essa região, para a Flórida, para a Geórgia, mas também para o Tennessee, o americano que está vindo exatamente com essa cultura, porque ele já é o republicano do norte, querendo agora viver com um pouquinho mais de qualidade, e ele está colocando a sua moradia aqui no Tennessee, está mudando. Então as cidades aqui, na verdade, da região estão, nos últimos anos, João Batista, crescendo vertiginosamente. Isso aumenta, claro, também a questão, obviamente, dos investimentos, a questão das grandes fazendas que estão sendo compradas, administradas e vendidas para americanos que estão vindo de fora, e isso faz com que a economia do Estado seja bastante interessante aos olhos de quem pensa no futuro, ou seja, daqui para frente. Mas o que aconteceu no sábado, que repercutiu no domingo, foi, obviamente, bastante grande aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui no estado, o João Batista. Conversa de jornalista para jornalista não acaba mais, né? É só esticar, né? Conversa muito interessante. Márcio, você na hora do atentado, sábado, começo da noite aí nos Estados Unidos, 6h30 mais ou menos, de sábado, desse horário até hoje, o que aconteceu aí ao seu derredor, entre os seus vizinhos, na sua cidade, o que você viu? João, você está me ouvindo? Muito bem. Me ouvindo? Muito tá, bem. Eu não consegui te ouvir, parou o teu áudio aqui, eu não consegui ouvir a sua resposta. Mas deixa eu aproveitar, já que eu estava falando dessa questão, eu não ouvi a sua pergunta, na verdade. Mas eu vou aproveitar e vou falar algo que eu acho que é importante sobre a repercussão do Day After, que foi no domingo. Talvez tenha sido isso que você tenha perguntado. Exatamente. No domingo, logo após o evento, as autoridades, obviamente, do Tennessee se pronunciaram todos a respeito desse assunto e, como eu disse, como é uma região extremamente religiosa, há uma linha bastante interessante indo para essa conduta. E aí nós vamos ver aqui algumas palavras de algumas das autoridades que eu destaquei para trazer para o público do Notícias Agrícolas. O governador do estado, o Bill Lee, falou o seguinte, que ele e a esposa estão pedindo a todos aqui do Tennessee que se juntem a eles para orar pelo presidente Trump e pela família e a todos que participaram do comício na Pensilvânia. A senadora Marsha Blackburn falou assim, estou rezando pelo presidente Trump. O senador Bill Hoggery, ele disse o seguinte, ore pelo nosso presidente, ele é a pessoa mais forte que eu conheço. O presidente da Câmara do Tennessee, Cameron Sexton, ele falou o seguinte, enquanto esperamos por mais notícias sobre o Donald Trump, junte-se a mim para orar por ele, sua família, todos os participantes do comício na Pensilvânia. E para encerrar, porque foram tantos as autoridades que se pronunciaram no domingo especialmente, né, repercutindo tudo o que aconteceu, o procurador-geral do Tennessee, Jonathan Scammary, disse o seguinte, a violência covarde não tem lugar nas eleições dos Estados Unidos. Deus abençoe o serviço secreto por colocar os seus corpos em risco para proteger o presidente Trump. Oramos pela saúde do presidente após o ataque, pela segurança de ambos os candidatos e pela estabilidade de nossa república. Ou seja, isso fez coro, encerrando, João Batista, com o que eu falei com as pessoas aqui na região, tanto no domingo quanto hoje pela manhã. Imagens que eu levei para a sua produção, não sei se foram possíveis mostrar para os seus telespectadores, mas mostram que uma cidade como é aqui a região de Cleveland, Chattanooga, e não é diferente no Tennessee inteiro, as pessoas estão muito apreensivas e reticentes para falar sobre esse assunto. Mas quando falam, acreditam sempre voltando especialmente para a questão da religiosidade, da fé, da questão de apaziguar. Os ânimos eleitorais foram até um nível onde aconteceu o que aconteceu. E a partir de agora, eles tendem a arrefecer, tanto nas palavras das pessoas,
quanto nas ações dos candidatos. É isso que o americano espera a partir de agora, para que episódios semelhantes não aconteçam mais, nem agora e muito menos no futuro, apesar de todo, né, o histórico de atentados a presidentes que a gente viu na história americana. Aqui, por exemplo, são as ruas do centro histórico de Cleveland, que você está mostrando aí para o seu público. As pessoas, diferente do Brasil, né, você não vê as pessoas nas ruas conversando, falando sobre esses assuntos, você tem que, obviamente, ter o contato junto com o americano, e isso nós temos já um grande leque de americanos, que até porque é uma cidade com pouquíssimos estrangeiros, é uma região com poucos estrangeiros, e aqui, diferente de outros estados americanos, você está vendo também o patriotismo nas ruas, né, as bandeiras nas casas, as bandeiras nas calçadas, cada vez é mais forte. Quanto mais se aproximam as eleições, mais esse patriotismo se aflora. Nós já sabemos que o americano tem, na verdade, essa cultura, né, de cultuar, de obedecer às leis, de trabalhar com a ordem em primeiro lugar e, principalmente, ter um olhar assim, com relação ao que acontece, diferente de outras pessoas, principalmente com relação à preservação. Eles são muito precavidos, assim funciona na agricultura, assim funciona na vida pessoal e profissional. Também teve imagens agora há pouco da Lee University, João Batista. A universidade aqui, muito conhecida nos Estados Unidos inteiro, especialmente no Tennessee, muitos jovens, né, estou falando de universidade, frequentam, aqui ó, imagens da universidade, frequentam essa instituição de ensino superior. E aqui é um lugar onde os debates são mais aflorados, até porque nós estamos falando de um atentado que foi cometido por um jovem de 20 anos de idade. Então você deve imaginar que essa pauta daqui para frente não só está dentro da política americana, mas também é pauta nas conversas, nas rodas entre os jovens americanos. E isso dentro das instituições universitárias é um local onde é muito debatido isso. Claro que de forma um pouco mais velada, um pouco mais reservada, mas elas são sempre conversadas para que isso não venha a se repetir, apesar de termos um histórico, né, de jovens cometendo atentado nos Estados Unidos, não só contra o presidente, mas em escolas municipais, em escolas estaduais, particulares, ou até mesmo instituições federais, né, ao longo da história americana. Mas os Estados Unidos como um todo, e aqui especialmente no Tennessee, prevalece sempre a cultura, como eu disse, da religiosidade, do conservadorismo. E esse vai ser a tônica daqui para frente até as eleições americanas acontecerem, João Batista. Muito bem, Márcio Fernandes, muito obrigado, precioso relato, perfeito relato, um grande jornalista que você é. Talvez você não esteja me ouvindo, eu agradeço a sua participação. Tá me ouvindo? Ok. Uma cidade linda onde você mora, um verdadeiro jardim, né? E assim ficamos muito bem informados sobre os resultados e as consequências desse impacto, onde aflora não só o patriotismo, mas também a religiosidade do povo do interior dos Estados Unidos, onde você está, é uma prova cabal disso daí. Márcio Fernandes, por enquanto, muito obrigado pela sua participação, esperamos tê-lo mais vezes aqui no nosso programa O Tempo e Dinheiro, e vamos em frente. Será um prazer, João Batista, muito obrigado. Vou encerrar tomando um cafezinho brasileiro aqui no Tennessee, em homenagem aos produtores brasileiros. Márcio Fernandes, sempre ao vivo. Ao vivo, meu amigo. Ao vivo, Marcelo. E vamos em frente. Muito bem, Karina, que bela cidade mora o nosso companheiro Márcio Fernandes, hein? Maravilhosa, João Batista. Excelente entrevista. Obrigada pelas informações. Eu sigo agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Todos os dias você acompanha o levantamento dos preços com base no CPEA Exalc USP. A gente começa hoje, mais uma vez, com a cotação do leite. Em Goiás, o litro R$ 2,75 com 19. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos, em Itapetininga, R$ 166,67. A cenoura verão 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 35.
Tomate italiano 3A CIF, caixa com 30 dúzias, em Belo Horizonte, R$ 53,75. E a banana nanica, ao produtor, o quilo no Vale do Ribeira, R$ 2,01. Vamos agora para São Paulo conversar com o Sérgio Braga, com as notícias e as cotações também do café hoje. Sérgio. Com ajuste já esperado, depois daquela estilingada alta registrada ao longo da semana passada, as máximas para o café robusta, para o café arábica, hoje um ajuste tanto em Nova York quanto em Londres está sendo registrado. Mas antes de falarmos sobre as cotações, o indicador CPEA Exalc, na última sexta-feira, no mercado físico aqui no Brasil, o arábica, referência de São Paulo, subiu a R$ 1.460,32 e acumula no mês de julho uma alta de 6,53%, enquanto que a referência para o café robusto, a Conilon, segundo o CPEA no Espírito Santo, acumula uma alta de 5,72% até a última sexta-feira, cotada saca R$ 1.292,34. O café robusta já encerrou com esse ajuste já esperado, uma queda de 0,73%, $34 por tonelada de queda, a $4.597 por tonelada. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York. Café arábica segue em queda de 2,81% a 241,75. 7 cents de queda por libra peso. Vamos dar uma olhada também nas demais posições. Café arábica, tá aí o julho a 248,50, recuou 0,78%. Setembro, 241,95, 2,73 de queda. Dezembro, 240,20, 2,67 de queda. Março, 238,15, queda de 2,62%. Lá na B3, sacas em dólares, referência para o café, $297 a saca por setembro, recua 1,98%. O dezembro a 293,95, 2,68 de queda. O vencimento de dezembro de 2025 aparece na tela, mas só como referência está aí a $249 a saca, uma queda de 1,74%, mas é apenas referência. Lembrando que nesse momento o dólar segue a R$ 5,45, portanto em alta de 0,39%. Bom, ainda só para finalizar, como sempre, o repórter da Cafeicultura, direto de Araguari, está colhendo café para lá, o Maílson Antunes Pereira. Dá uma olhadinha nessas informações e imagens que ele mandou para a gente. Bom dia, João Batista. Bom dia, amigos do Tempo e Dinheiro. Aí, João Batista, começando o outro talhão aqui. Aqui é 10 hectares de café Mundo Novo. Vamos ver, até sexta-feira nós quer tá acabando esse talhão aqui. Esse é mais conhecido como Ouro Verde, viu, Karina Botião? E o Maílson tem também uma pausazinha para tomar um café diante dessa colheita que segue lá em Araguari. Coisa linda de imagem, hein, Sérgio? Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente fala com você para pecuária, mas agora é hora de mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Cadê o áudio do Maurício? Eu não estou ouvindo o áudio. Pera um pouquinho só. E aí? Me ouviu? Temos o áudio. Tá me ouvindo, Maurício? Eu tô. Opa, agora sim. Muito bom. Ô, professor Maurício, que bom tê-lo com a sua especialidade, né? Num dia desses, onde tudo pode mudar, né? E tudo mudou, né? É um momento histórico esse atentado que impactou a economia no momento que a soja bateu lá no fundo do poço. O Vlamir Brandalize nos antecipou dizendo que se houver alguma melhoradinha, talvez nos prêmios. Mas a situação é angustiante, apesar que a gente veio avisando há mais de 3 anos, né, Bellinello? O que fazer agora, mas primeiramente, qual é a sua análise do momento atual?
Então, João, primeiro boa tarde de novo para todo mundo. O que aconteceu no sábado ali, né, aquele evento com o Trump ali, é algo que não é inédito na história dos Estados Unidos, né? Eles têm uma certa situação insuspeita, uma coisa estranha com relação a presidentes, né? O histórico é bem ruim. Ainda assim, é um ato de violência contra a democracia, por assim dizer, né? Praticado por um pseudo-simpatizante do Partido Republicano, que também é algo bem ainda vago, no mínimo, né? E muita coisa mal explicada, porém, assim, do meu ponto de vista, João, o principal problema agora, e eu considero isso um problema do ponto de vista da democracia, porque o Biden vai ser meio obrigado a reduzir o nível da conversa, né, exatamente no momento em que a democracia vai decidir o seu caminho naquele país. Isso, obviamente, favorece o Trump, que já tem vantagem óbvia, né, mas, assim, do ponto de vista de mercado, João, sendo bem sincero, o mercado já espera a vitória do Trump há algum tempo já. E lembrando, ele também já foi presidente e ele tem uma característica muito peculiar e específica dele, que ele não tem papa na língua. Então ele já falou exatamente o que ele vai fazer, até porque ele já fez isso quando ele foi presidente. Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista de mercado mesmo, João, não vejo grandes mudanças, tanto que o próprio mercado hoje nem se mexeu. Estou falando do mercado de ações, mercado de juros, né, que são os dois principais mercados, tiveram basicamente nenhum tipo de grande relevância frente aos dados. Agora, a soja mesmo, né, e o milho, por exemplo, e o trigo também, eu mantenho, né, eles estão em sazonalidade de queda, os níveis agora já estão em níveis abaixo do custo de produção, ou seja, especialmente soja e milho, já vão começar a enfrentar, a partir de agora, pressões muito relevantes, especialmente na perspectiva de 25, porque nesses preços não pagam os custos da média dos agricultores americanos, o que obviamente joga pressão sobre os preços das commodities. Isso fica muito similar ao que aconteceu em 2018 e 2019, onde os agricultores de soja, por exemplo, tinham custos em média de 9,50 a 10 dólares por bushel, e o preço bateu 8 dólares e 30. Então, do meu ponto de vista, olhar para quedas agora a partir desse momento, até na verdade nos últimos 50 centavos, nem é algo muito relevante. E detalhe, viu, João? Se você me permite um comentário, no contrato maio, que é o nosso contrato do ano que vem, o topo foi em 12,30 no último movimento. Então ele agora caiu mais ou menos 11%, João. Nem dá para dizer que é uma queda muito grande. O problema é como a maioria dos agricultores não tinham se preparado no ano passado, quando a soja estava em 14, no outro ano, quando ela estava 15,50, e no outro ano, quando ela estava 17, o sentimento agora é muito pior do que, na minha opinião, a efetiva relevância do dado. Por quê? Como você falou e o Brandalize falou, os prêmios dos portos, eles estão subindo, eles não param de subir para as entregas do ano que vem. Para você ter uma ideia, João, entre o final de abril e início de maio e a sexta-feira, a entrega a maio do ano que vem subiu 60 pontos. Ou seja, por mais que o bushel tenha caído agora na sazonalidade de queda em torno de $1,30 mais ou menos, $1,20, desde o último topo, mais ou menos, $1,30, $1,30 mais ou menos, o prêmio subiu 60. Então, no final e o dólar também subiu, isso que é importante deixar claro. Na minha opinião, e eu tenho dito isso a alguns clientes, a maioria dos meus clientes, que estão pretendendo ter uma postura um pouco mais assertiva com relação ao futuro, o bushel cai, o prêmio sobe. Historicamente é assim que funciona. E isso tende a abrir, para quem souber travar seus preços, uma oportunidade importante. Porque em algum momento o bushel vai parar de cair e provavelmente perto disso o prêmio para de subir. Se você trava um no topo e espera o outro subir, a chance de você conseguir bons preços na soja para 2025 e com um dólar travável perto de 5,60, 5,70, honestamente falando, eu disse na semana passada, eu disse na semana retrasada, que para quem souber o que tem que ser feito, tiver paciência e não tentar tirar do mercado aquilo que ele não tem para dar, porque tentar tirar uma alta da soja na sazonalidade de baixa é um erro conceitual. Quem tiver paciência, souber o que está fazendo, na minha opinião, disse anteriormente e repito, 2025 vai ser um ano muito melhor do que foi 2024. Ok, mas nós temos um problema nesse momento e graças a Deus temos você aqui também para nos ajudar. Em resumo, professor, depois, amanhã a gente fala sobre topo, sobre fundo,
Mas a pergunta crucial, assim, legal, então os prêmios podem dar um respiro? Ok. Onde pega esse negócio? O prêmio é somente na trading, né, na cooperativa, porque como o prêmio, o basis que a gente chama, né, João, ele é o diferencial que o comprador paga a mais ou a menos, a depender do interesse que ele tem no seu produto. É o famoso ágio, né, lá da época do Sarney, quem lembra disso, né? É basicamente o ágio. Então, quando ele chegar num topo, historicamente, você tem que avaliar se o prêmio na sua praça está adequado. Quando ele atinge um topo, tende a ser o melhor momento para você vender no físico, desde que você monte operações a favor da alta no Bushel. Porque, historicamente, quando o prêmio bate na máxima, Bushel está perto das mínimas, João. Muito bem. Maurício Bellinello, nós vamos contar com você nas próximas edições, ao longo, né, da safra, dessa safra difícil que vai ser esse 24 para 25, esperar a safra, a outra do ano que vem, que realmente melhore, como você está antecipando e antevendo. Tomara que isso aconteça e nós contamos com você diariamente aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Obrigado, Maurício, Deus, Bellinello. Estou falando com o Márcio. Maurício, obrigado, Bellinello. Eu que agradeço, João. Ótima tarde a todos. Vamos em frente. Karina, eu também estou aqui recebendo informações, estou com o olho no Márcio, lá no Tennessee, no Maurício Bellinello, e estou recebendo informações de Guaíra, do Sindicato de Guaíra, o Marcelo Parcianello nos mandando vídeos, porque está tendo invasão, teve uma outra invasão de índios lá na região de Guaíra, outros produtores nos avisando. A gente não tem a dimensão ainda do que realmente está acontecendo lá na região de Guaíra, mas todos os vídeos que o Marcelo Parcianello, lá do Sindicato de Guaíra, está nos enviando, a gente vai postar já no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Tá certo, Karina? Certíssimo, João Batista. Nosso assunto agora, o nosso tema é segurança alimentar no mundo. Quem fala mais sobre isso em entrevista é o Frederico Olive, que conversou com o engenheiro agrônomo Francisco Graziano Neto, e a gente acompanha agora. Precisamos ter segurança alimentar, quase 1 bilhão de pessoas ainda no mundo passando fome, e ainda tem países que estão abolindo a agricultura das suas regiões. Como combater esse tema tão importante? Está havendo um crescimento populacional ainda, né? Aqui no Brasil, não. Mas quando nós vemos as projeções que são feitas para 2050, a população vai aumentar 2 bilhões de habitantes. Então, além desses quase 1 que sofrem de desnutrição, serão mais 2 que terão que ser alimentados. Eles vão querer comer mais e vão querer comer melhor, mais proteína, mais frutas, mais legumes, porque a renda média está se elevando, eles estão indo para as cidades, em toda a Ásia, em toda a África. Então, o tema da segurança alimentar tem tudo a ver com sustentabilidade. E a pergunta que eu fiz aqui é, quem é que vai atender essa demanda alimentar? O Brasil tem condições? Claro que tem, mas há outros fatores e há outros países e há outras forças econômicas que também estão vendo oportunidade. Então, no fundo, sustentabilidade traz oportunidade ao Brasil, não só dor de cabeça, como muitas vezes pensa o agricultor. Você adotar as técnicas sustentáveis, especialmente você praticar o sistema de plantio direto e fazer a integração da lavoura-pecuária, se puder com floresta, isso não só é bom para o meio ambiente, como dá dinheiro. Então, nós temos uma vantagem enorme numa condição tropical como o Brasil, que é você adotar a agenda, pensando na defesa e na proteção ambiental, sabendo que isso vai te dar resultado em termos de produtividade do seu solo vai ficar melhor e vai aumentar a rentabilidade. Como remunerar o agricultor por essa vantagem? Ele está contribuindo para a solução climática, sequestrando carbono? Está ótimo. Escuta, não tem como remunerar, não? Qual é a conta que nós devemos fazer? Isto é que está em cima da nossa mesa. Nós vamos mostrar que a agricultura bem feita, como a que pratica o sistema de plantio direto, faz parte da solução, como disse o Juca Sá, né? Existem problemas? Tem gente que faz desmatamento errado? Tem. Tá, tira o problema. E a solução? Temos que ser capazes de dar, com as evidências científicas que nós estamos gerando no sistema, de convencer, de colocar na metodologia e ir para a política pública, né? De tal forma que a sociedade veja o agricultor como nós,
que fazemos o sistema plantio direto, nós fazemos parte da solução. Nós não somos problema para a mudança de clima. Muito obrigada, Frederico Olive, pelas informações. E agora o assunto é reforma tributária. Está garantida a isonomia entre cooperativas, cerealistas e setor de insumos. O Jerônimo Gergen, da Sebra, conversou no Clube com Sérgio Braga sobre os ajustes no texto que agora segue para o Senado. Acompanhe um trechinho. E nós conseguimos, depois de um grande acordo liderado aí pela Sebra, chegamos com o Andave, com o Simplifert, outras entidades todas, né? O deputado Pedro Lupion, o deputado Sérgio Souza, a Caroline Detone, foram os 3 deputados mais linha de frente que nós tivemos, com apoio Toninho Vanche, do Esperafico e tantos outros, né? Que estiveram, Arnaldo Jardim, junto com a OCB, junto com as entidades, a gente compôs, ajustamos um texto que nos deu essa livre concorrência. Precisamos ainda um pequeno ajuste no Senado, né, que já ficou combinado isso, então é um detalhe, por uma segurança jurídica, né, para que não tenha nenhum manuseio equivocado da norma, né, e, portanto, eu considero que além do ganho financeiro, comercial, houve o ganho do diálogo, né, que justamente nos deu essa condição de hoje termos aí esta boa notícia, e a cooperativa manteve aquilo que era o que buscava, que era o ato cooperativo, né? Mas isso não afetou a livre concorrência com as nossas empresas. Olha, se você quiser ter acesso a informações exclusivas como essa do clube todos os dias, do Sérgio Braga, do Giovanni Lorenzon, do João Batista, seja um assinante ainda hoje, hein? 19-99813-2915 e você faz parte do clube e se torna a produtora rural mais bem informado e informada do nosso Brasil. Olha, quero falar agora do Dr. Alexandre Gazola, do nosso Dr. Sementes. Ele está em Erechim, no Rio Grande do Sul, e está fazendo um panorama das condições de lavouras no estado em relação às culturas de inverno. A gente vai saber mais agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de Erechim, Rio Grande do Sul. Gostaríamos de trazer um panorama Rio Grande do Sul. Hoje, tempo bom, abrindo o sol depois de vários dias, né? Eu estive nas regiões do Rio Grande do Sul semana passada. A gente viu a preocupação dos produtores com relação à cultura de inverno. Trigo, cevada, canola. Por quê? Estava muito preocupante a situação de dias nublados. Então, nós tínhamos muitas áreas semeadas, temperatura muito baixa, e essas áreas estavam com dificuldade de emergir. Lembra que o trigo exige uma temperatura mínima no solo para emergência. O outro ponto era a preocupação das plantas que já tinham emergido. Ou seja, nós estávamos numa condição de pouca luz e temperatura baixa, então pouca fotossíntese. E isso vinha criando um complexo de doenças muito forte para a cultura do trigo. Então acreditamos que teremos uns dias bons, né? Uns dias de tempo bom. Até estava olhando aqui, ó. Tempo bom aí no Rio Grande do Sul, né? Então, esse ponto nos ajudaria no estabelecimento e na construção dessas lavouras. Então, uma preocupação a menos para os produtores. Nós precisamos que esse tempo bom continue, né? Não pode ser um dia, 2 dias. Tem que ser vários dias para essas lavouras, o produtor conseguir entrar com manejo de pragas, manejo de doenças e a planta responder. Então, realmente uma condição muito preocupante, novamente no Rio Grande do Sul, desses períodos de excesso de chuva. Sem falar perca de fertilidade na lavoura, né? Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Vamos agora às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Bom, a semana começa com expectativa de preços pelo menos estáveis, isso que acontece no mercado físico, de olho no comércio interno de carne, de olho nas exportações. O mercado segue aí acompanhando, pelo menos na B3 hoje, negociações
do lado positivo. Vamos dar uma olhadinha no que acontece lá na B3, com todas as posições, com exceção vencimento futuro outubro, as demais posições em ligeira alta. O julho vem a 232,20, 0,50% de alta. Agosto, R$ 236,50 por arroba, também alta de 0,13%. Setembro, 238,85, 0,15 de alta. Outubro recuou a 243,80, 0,04%. Indicador CPE-Exalc, na última sexta-feira, alta de 0,24%, referência em São Paulo, 227,10, com negócios acima desse valor sendo registrados também. Bom, a Scott Consultoria por hoje, 7 entre 32 praças em alta, uma recuou. São Paulo, Barreto, Saracatuba permanece estável a 218,50. Boi comum a prazo já descontado, 197 em Marabá, no Pará, 195 em Redenção. Triângulo Mineiro, R$ 204 por arroba prazo, também para descontado, já descontado. As negociações das próximas 4 praças: Belo Horizonte, 207, Minas Gerais ao norte, 207, ao sul de Minas Gerais, 202 por arroba prazo, já descontado, em Goiânia, 207. Bom, Iberville Neto comenta o mercado do boi gordo na abertura desta semana conosco. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo segue de preços firmes, no mercado de carne também com preços firmes. O que nós tivemos foi alguma evolução da média das escalas na última semana, mas nada que mude esse cenário de preços mais promissores. A gente não está falando aqui de uma evolução de escalas a ponto de permitir que ocorra pressão de baixo. O mercado está mais para positivo, com possibilidade de ajustes em diversas regiões. Um pouco mais calmo, talvez, mas mais para positivo, sim. As exportações parciais a primeira divulgação de julho vieram boas, esperamos os dados que sairão hoje à tarde, comentamos eles amanhã. E quanto ao cenário de escoamento no mercado doméstico, a gente tem a entrada da segunda quinzena como um momento de diminuição desse ritmo de escoamento, mas a oferta de boiadas ao longo de julho está menor do que nos meses anteriores. Então, esse é um ponto aí que tem mantido e tem sido o definidor da cara desse mercado mais firme e com preços evoluindo em diversas regiões. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até uma próxima. Está aí a abertura da semana com os negócios de pecuária, do boi gordo. Aliás, hoje é dia do pecuarista. Lembrando que temos nessa importante atividade um dos principais pilares da economia, da segurança alimentar. Portanto, dia do pecuarista. Parabéns a todos os pecuaristas desse nosso Brasil. Karina Botião. Aí, a nossa homenagem aqui do Tempo e Dinheiro. Tá certo, Sérgio Braga. Parabéns a todos os pecuaristas que acompanham também o Tempo e Dinheiro e que estão aí pelo Brasilzão afora, sempre trabalhando dia a dia, sol a sol, né, Sérgio Braga? Obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Obrigada ao João Batista também, que já se desconectou. E obrigada a você que nos acompanha em mais um início de semana. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.